que o poder de Deus possa ser apalçado à sua vida de uma forma grande e poderosa, a ponto de lhe transformar de uma pessoa única e exclusivamente dele. Eu quero desejar a você nesse dia de hoje um bom dia, e que o eterno Deus cuide das nossas vidas. Nesse dia de hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o maior evento já realizado no mundo, no planeta e no universo, que foi a morte de Jesus na cruz. E para falar um pouco sobre essa história, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no seu capítulo de número 27 e no seu versículo de número 51. E vamos falar um pouco sobre a morte de Jesus. O que foi que causou no universo, no planeta, no mundo das nossas vidas, a morte de Jesus? Medita comigo lá nesse versículo. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormia foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Meus amados amigos e irmãos, você verifica que quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, e eu quero deixar bem claro para vocês, isso é bíblico, que Jesus não morreu porque os homens o mataram. Jesus, na realidade, ele aspirou e entregou-se. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Inclinou a cabeça e morreu. E logo após essa morte de Jesus, se deu tudo isso que nós acabamos de ler, que está lá em Mateus 27, no seu versículo, a partir do 51, né? Você vê que houve terremoto, houve homens santos que ressuscitaram e saíram dos sepulcros, né? Pedras que se afindaram, várias coisas aconteceram. E uma coisa que aconteceu também, é o que nós vamos entrar no nosso estudo de hoje, vamos comentar, vamos falar, vamos meditar, é que a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo, em dois ele se rasgou. Que véu foi esse que se rasgou? Para falarmos um pouco deste véu, precisamos voltar lá atrás do passado. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 25, no seu versículo 30. E vamos falar um pouco sobre este véu que se rasgou. Na realidade, este véu que se rasgou, ele está dentro do tabernáculo feito por Moisés. Vamos ler lá um pouco. Deus revela o projeto do tabernáculo, isso é lá no Velho Testamento, no início, né? E a construção do tabernáculo como um lugar onde ele poderia habitar entre o seu povo. Vamos falar como era o tabernáculo, de que forma o tabernáculo era. Na realidade, o tabernáculo era formado em 3 etapas. A primeira etapa do tabernáculo era na entrada principal, que era o átrio. Quem poderia entrar no átrio do Senhor, no tabernáculo do Senhor? Na realidade, todas as pessoas, todos os israelitas, poderiam entrar no átrio do tabernáculo. Primeiro que ele já ficava logo na frente. E o que tinha lá no átrio?
do tabernáculo. No ato do tabernáculo tinha o altar do holocausto e a pia de bronze, locais onde as pessoas poderiam apresentar oferta e oração. Logo após o átrio, aí você vai verificar que tinha também um lugar chamado Santo Lugar. O Santo Lugar continha candelabro de ouro, menorá, a mesa dos pães da proporção e o altar de incenso. Este era santo lugar. E quem poderia habitar nesse santo lugar? No lugar santo neste lugar só poderia os levitas que estavam em serviço. Então nós verificamos que neste lugar já tinha um pouco de restrição. Lembramos que no átrio todas as pessoas podiam entrar. Circulava-se ali, não sei se milhares, dezenas, centenas, mas muitas pessoas circulavam ali para fazer suas orações, para levar a oferta do holocausto. Mas quando se tratava do santo lugar, só quem poderia entrar era única e exclusivamente só os sacerdotes e os levitas, que estavam a serviço, não era nem de qualquer maneira, que estava a serviço. Mas haveria também um outro local especial. Este local se chamava Santos dos Santos. Quem poderia entrar no Santo dos Santos? Só poderia entrar no Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote. Era o único que poderia entrar neste local, o Santo dos Santos. E ele só poderia entrar neste lugar, o Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiração, chamado Yom Kippur, né? O sumo sacerdote, para entrar neste local, apresentar, né, os pecados das pessoas, para poder falar com Deus, porque era um local tão sagrado, era o único local que a presença de Deus estava, porque se você verificar, e se você ler a Bíblia, olha o que tinha lá no Santo do Santo. Lá no Santo do Santo tinha exatamente a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, ele ficava praticamente de frente, né, com a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E ele não poderia entrar assim de qualquer jeito. Então agora vamos falar para você um pouco da história do vestimento, de que forma o sumo sacerdote ele poderia entrar. Olha como era difícil um homem se aproximar diante da presença de Deus. O sumo sacerdote usava uma veste específica para entrar no Santo dos Santos. Vestia feito de linho, no caso ele vestia um vestido feito de linho, finíssimo, incluía uma túnica, calção, um cinto e um turbante, e uma manta azul. Isso é o que ele, para poder entrar, mas tinha mais coisa. Um turbante, né, que eu falei, e uma manta azul, púrpura e escarlate, com sinos de ouro e ramos, efode, um peitoral com 12 pedras preciosas e um turbante com placas de ouro, e uma corda sobre a sua cintura, porque o sumo sacerdote não podia
E o sumo sacerdote não podia ter lesões na orelha ou na boca, não poderia ter nenhum defeito físico, não poderia lamentar de ninguém que morreu, mesmo que fossem seus pais. Então você verifica aqui que para entrar num tabernáculo não era difícil, porque de frente você encontrava o átrio. Então você entrava no átrio, você pulava, fazia suas orações. Ali no átrio você oferecia suas ofertas. Para entrar no santo, você já não entrava. Só quem tinha acesso a entrar no lugar santo era sacerdote e era levita, porque lá tinha, vamos ver o que tinha lá, nesse local, que a gente não falamos, o que tinha lá? Lá tinha um candelabro de ouro, um menorá, a mesa de pães da proposição e o altar do incenso. Eu não sei se você lembra, tem uma passagem na Bíblia que fala que o rei Osias, ele entrou no santo monte para acender incenso, e ele não poderia fazer isso. Só quem poderia fazer isso era só o sacerdote, e ele achou o direito de fazer. E lá dentro ele contraiu uma lepra na sua testa, e ele morreu com esta lepra, só porque ele entrou sem a permissão. Porque você entenda que cada caso é um caso, cada pessoa ela só pode chegar até aonde Deus permite. Só porque esse homem entrou nesse local, que só poderia entrar o sacerdote, e só poderia entrar isso em serviço, o sacerdote e o levita, ele entrou e ele foi morto, né? Não morreu no mesmo dia, mas saiu de lá leproso, e a lepra foi exatamente na testa. Então, meus amigos e irmãos, nós estamos lendo aqui um pouco sobre o tabernáculo, que nós já contamos a história que Deus revelou para Moisés lá no Monte Sinai, orientando Moisés a fazer um também no deserto, né, aonde as pessoas iam entrar, como eu falei na primeira parte do tabernáculo, né, as pessoas iam adorar a Deus, né, o sacerdote e o levita, eles iam no santo, e no santo dos santos só entraria um único homem, que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, para entrar, tinha que ter todo esse ritual que nós lemos aqui, de roupa, aquela coisa toda. E tudo isso para quê? Para que esse sumo sacerdote ficasse próximo de Deus e ele fosse contar os pecados, ele fosse apresentar sacrifício a Deus pelo pecado do homem. Mas aí nós lemos aqui em Mateus, no seu capítulo de número 27, no seu versículo 51, nós vimos que quando Jesus ele morreu, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, o véu do tabernáculo, ele foi rasgado de cima e embaixo. E o que nos separava de Deus, aquilo que só um único homem poderia entrar e conversar com Deus, foi rasgado. E a partir dali em diante, toda a humanidade, todo homem passou a ter um acesso livre com Deus. Jesus, ele quebrou este vínculo, essa separação que havia entre o homem e Deus. Porque se a gente for voltar ainda um pouco mais atrás, lá no Éden, o homem tinha essa comunhão com Deus. Você lembra que Deus aparecia todo o cair da tarde para conversar com Adão e batia um papo com Adão? Quando Adão pecou, o mundo ficou, a terra contaminou, então houve uma separação do homem com Deus. Deus conseguiu falar com pouquíssimos homens, como Deus, né? Ele viu e achou graça no coração de Noé, depois de Abraão e Moisés e Jacó, e por aí vocês sabem da história. Alguns homens Deus se comunicava. E até Jesus,
Quando Jesus ele morreu na cruz e quando houve, quando foi rasgado o véu de cima e embaixo, passou a todos ter acesso a Jesus. Então, se todos têm acesso a Jesus, você tem acesso a Jesus. Você não tem por que estar fazendo qualquer tipo de comentário, porque Deus não me ouve. Se Deus me ouvisse, meu amigo e minha amiga, Deus te ouve. Se você entrar na presença de Deus, você não precisa mais procurar um sumo sacerdote, porque Jesus é esse sumo sacerdote que veio e rompeu este véu que separava o homem de Deus. Então hoje nós temos acesso. Hoje, se formos usar uma linguagem assim mais apropriada, a gente podemos entrar hoje no tabernáculo, passar pelo átrio, passar pelo santo e ir direto os santos dos santos e ter comunhão com Deus. E neste momento, nesta hora, eu convido a você a entrar no tabernáculo, passar pelo átrio, passar pelo lugar santíssimo e conversar com Deus e receber a presença de Deus no santo dos santos, agora, neste momento, se você quiser. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu eterno e poderoso Pai, Jesus, que obra maravilhosa o Senhor fez na vida do teu povo. Jesus, muito obrigado, meu Deus, porque o véu que separava o homem do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, foi rasgado de cima e embaixo. E hoje eu tenho certeza que o Senhor ouve minha voz. Eu estou aqui neste momento de joelho orando e creio que minha oração ela ultrapassa daqui deste teto e ela vai direto ao trono da glória. Oh Espírito Santo de Deus, eu venho, meu Deus, nesta madrugada, nesse início de um novo dia, eu venho para te agradecer pela minha vida, te agradecer pela vida desse irmão que está aí neste momento, ouvindo esta pregação, ouvindo esta palavra. Oh, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por o Senhor não ter excluído a gente, por o Senhor, Jesus, ter incluído a gente para a salvação. Oh, Papai, muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, eu quero apresentar neste momento a vida do teu povo em tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia da gente. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos dá, meu Deus, sabedoria para que nós venhamos entender a tua palavra, para que nós venhamos, meu Deus, ter uma compreensão do que está escrito na tua palavra. Porque, meu Deus, a tua palavra vai dizer: o meu povo sofre porque te falta conhecimento. E é verdade, Jesus. Nós, muitas das vezes, sofremos porque falta conhecimento para a nossa vida. Se eu falar um pouco sobre o mundo material dos homens, nós vamos ver que tantas pessoas têm passado por dificuldade, têm passado por luta, e sofreu uma injustiça, sofreu um problema terreno, e ela tendo o direito até mesmo de receber uma indenização, de receber um abono, de ser vista o que ela sofreu, mas pelo fato de ela não ter conhecimento, pelo fato de ser leiga no assunto, pelo fato de não se informar, ela perde e toma prejuízo e tem sofrido, gemido, sem saber que tem direitos. É a mesma coisa nós que estamos te servindo. Quantos de nós não conhecemos de fato a tua palavra e tomamos prejuízo e vivemos uma vida abaixo da média, porque não temos o conhecimento da tua palavra, porque o Senhor Jesus deixou 2 testamentos. Nós sabemos que testamento tem herança, testamento tem deveres, testamento tem posse, mas muitas das vezes não tomamos posse da tua palavra, muitas das vezes não se interessamos em ler o que está escrito no teus testamentos, e os testamentos do Senhor da vida,
e vida com abundância, da paz, da salvação, da prosperidade. Quantas coisas através da tua palavra o homem pode alcançar, mas o homem ele fecha os olhos para as coisas do Senhor. O homem quer viver na sua vidinha sem muito resultados. Mas nesta madrugada, meu Deus, eu te peço, tenha misericórdia da gente. Venha Jesus Cristo nos ajudar. Venha, meu Pai, nos dar força para que nós venhamos continuar buscando o Senhor, para que nós venhamos continuar falando com o Senhor. Pai, eu quero incluir nas minhas orações o nome da minha família, o nome dos meus familiares. Quero te pedir pela tua igreja evangélica aqui no Brasil, que o Senhor visite, meu Deus, a cada templo, a cada igreja que verdadeiramente tem servido ao Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir pela vida também da minha igreja, a Igreja Batista Manani. Quero neste momento estar apresentando a vida, meu Deus, dos meus pastores que têm lutado, que têm se esforçado para continuar, meu Deus, a pregoar a tua palavra. Pai, dá graça, abençoa também, meu Deus, as tuas pastoras. Nesses últimos dias, muitas mulheres de Deus têm sido levantadas para pregar o teu evangelho. Continue dando sabedoria a elas, continue abençoando elas. Pai, eu quero neste momento entregar a minha vida em tuas mãos, quero entregar o meu coração em tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Pai, pois eu entrego na tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina, pois eu sinto a sua luz e o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida.